Olha, empreender é uma jornada cheia de desafios, não é? Claro que é. Pensando nisso, nós convidamos um especialista para dar dicas para você de como enfrentar esses imprevistos e também recolocar o seu empreendimento nos trilhos. O nosso convidado de hoje é analista do Sebrae Goiás, Rodson Vitovski. Tudo bem com você, Rodson? Boa tarde a todos, obrigado, tudo bem, graças a Deus. Pois é, agora fala pra gente, a pessoa está querendo montar o seu próprio negócio, quer empreender, quais são os cuidados que ela tem que ter? Olha, Jodeba, a primeira questão que a gente sempre orienta é o planejamento, né? Não adianta só a força de vontade, da pessoa às vezes ter o recurso, mas é de extrema importância que ela se planeje, que ela tenha, no caso, um plano de negócio, que ela procure profissionais e pessoas que possam orientá-la principalmente nesse início. Depois que ela iniciou, quais são os cuidados que deve ter para o negócio não fechar as portas? Olha, é a mesma questão. Nós sabemos que o mercado ele é muito dinâmico, né? Ele é muito instável. Então, assim, o mercado, assim como o concorrente, assim como o próprio cliente, ele muda o tempo todo. Então, é de extrema importância o acompanhamento dentro daquele setor de atividade, dentro daquele segmento. Se a pessoa trabalha com indústria, com prestação de serviço, ela está sempre atenta quais são as mudanças, quais são as novidades, as tendências dentro do mercado dela. E com base nisso, ela tentar se antecipar e procurar inovar e levar produtos, serviços, né, melhores para o seu cliente, para o seu público-alvo sempre, para que ela tenha a oportunidade de estar sempre de forma sustentável e competitiva dentro desse mercado. Agora, Rodson, você está com esse planejamento todo que você falou, o negócio está andando, de repente tem uma crise econômica, tem um entrave, um empecilho, um imprevisto, né? Como é que a pessoa se comporta diante de uma situação como essa? O que acontece é o seguinte, o empresário tem algumas questões, alguns fatores que ela consegue prever antecipadamente, né? A partir do momento que ela faz análise, que ela está acompanhando, que ela está sempre atenta, mas algumas outras questões, como a nível de governo, tanto dentro do país quanto fora, né? Muitas vezes não tem como prever isso aí. Então, ela ficar, a partir do momento que ela saiba, né, de alguma questão que está em mudança dentro daquela atividade dela, procurar saber quais são os impactos, de que forma que aquilo vai impactar o negócio dela e de que forma que ela pode, às vezes, se blindar ou minimizar os riscos para não ter que passar isso aí, por exemplo, para o seu público final, para não ter que onerar o seu produto, o seu serviço. Pois é, aí ele vai, digamos que ele tem que economizar, diminuir custos, Sim. Né? Como é que ele faz em relação ao serviço que ele oferece para o cliente também não pensar, está diminuindo a qualidade, essas coisas todas? Certo. Dentro do planejamento da gestão financeira de uma empresa, o empresário tem sempre que saber, por exemplo, qual que é a margem de lucro dele, qual que é o ponto de equilíbrio, o que ele tem que vender para que naquele período ele possa pagar os seus custos fixos, seus custos variáveis e para que ele saiba a sua margem de contribuição. E nós sabemos que a partir do momento que há algum impacto, que há alguma alteração a nível da nossa economia local ou mesmo dólar, né, como está acontecendo agora recentemente, é importante ele rever essas margens de contribuição, esse ponto de equilíbrio, a precificação da sua mercadoria. E se ele tem que fazer isso, se ele não consegue, se ele não tem uma planilha, um processo que lhe passe essas informações, é importante que ele vá até algum local ou procure algum profissional que possa, no caso, orientá-lo e contribuir para que ele tenha essa segurança e que ele possa fazer isso de uma forma correta. É importante ouvir o cliente numa situação como essa? Sempre. O cliente, a gente sempre fala que o foco da empresa é no cliente, com o cliente. É procurar saber o que o cliente precisa, quais são as suas reais necessidades, se colocar no lugar do cliente para que ele, no caso, consiga atender esse cliente, o seu público, a sua persona. Porque sem o cliente é a razão de ser da empresa. A partir do momento que o cliente some, com certeza a empresa ela está fadada aí também a sair do mercado. Além disso, é importante investir na capacitação dos funcionários, da empresa, de todo mundo? Sim. A capacitação, ela tem que ser constante, que conforme nós começamos a nossa conversa aqui, o mercado, né, e
todos os outros atores que participam disso aí, está mudando o tempo todo, entendeu? A economia muda, o mercado muda, o fornecedor muda, a cabeça do cliente muda. Toda empresa que não envolve, que não inova, né, e não envolve nesse planejamento aí, a partir do momento que uma empresa presta o mesmo serviço durante algum tempo, ela já está fadada a ter um serviço que já está desqualificado para o mercado. E a possibilidade desse cliente sair e deixar de procurá-la é grande. Rodson, que é analista do Sebrae Goiás, obrigado pela sua participação e pelas dicas importantes para a gente. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde, e frisando que o Sebrae está de portas abertas com consultorias, palestras, cursos que pode atender o empresário a todo tempo.